Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Espírito está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Boa noite, pessoal. Nós estamos aí com uns probleminhas técnicos, né? Eu peço que, vou ver se o pessoal lá de Pinhais dá uma reiniciada ali na live. Estamos hoje com o nosso estudo bíblico, né? Iniciando o nosso estudo bíblico e a família Mormelo, da comunidade Paz de Pinhais, então, são os nossos convidados para essa noite, para dirigir o louvor. Mas é assim, né? Tudo é novo e a tecnologia, às vezes, nos passa a perna. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão com o pessoal lá de Pinhais, para que a gente continue o nosso louvor da parte deles, e daqui a pouco nós iniciamos o estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o culto cristão, né? Nós vamos falar de uma forma geral sobre o nosso culto. Às vezes, muitas pessoas que não são luteranas enxergam o nosso culto muito parecido com a missa católica, e é muito parecido mesmo com a missa católica. Às vezes o nosso povo luterano mesmo não compreende muitas vezes, por mais que participe há anos, né, de todo aquele movimento que acontece ali no culto. Acho que temos conexão lá com Pinhais novamente. Acho que temos. Temos sim. Sigam aí com o próximo louvor, então. Tínhamos separado 2 agora para o início. Sim. Por favor, com vocês aí. Mais um louvor. Então vamos cantar reunidos aqui, não. Bem-vindos sejam todos. Não.
do Senhor. Aqui nós sempre temos o puro e eterno amor. Trabalhar é o nosso lema na vinha do Senhor, buscando os perdidos para o meio de amor. Cantar, louvar, todos juntos ao Senhor. Cantar, louvar ao nosso Salvador. Bem-vindos sejam todos à casa do Senhor. Aqui nós sempre louvar ao nosso Salvador. Muito bem, muito obrigado aí pelo início desse nosso momento de estudo bíblico. Já peço perdão ao pessoal que está assistindo em casa aí, de novo, uma travada, mas agora está tudo ok. Boa noite, família Mormelo, sejam muito bem-vindos e desde já agradeço por terem aceitado o convite para fazer parte desse estudo com a gente. Dê uma boa noite de vocês aí também para quem está nos assistindo. Boa noite, é pra gente dar boa noite lá. Boa noite. Boa noite. A gente que agradece o convite, esse momento especial em poder louvar a Deus é sempre muito especial e é um privilégio. Então, mais uma vez, obrigado. Depois, no finalzinho, a gente vai bater um papo com vocês aí, né? Falar um pouco sobre o trabalho da comunidade Paz e Pinhais também, mas só lembrando, então, hoje o nosso tema é o culto cristão. Eu já estava falando um pouquinho antes, até voltar a conexão de vocês. Vamos falar de uma forma geral sobre o nosso culto, o que é o culto, o que acontece no culto, por que as coisas acontecem daquela forma, né? Para que as pessoas que não são acostumadas com o culto luterano possam entender um pouco, e nós, luteranos, que muitas vezes somos acostumados demais e não sabemos, muitas vezes, todo o significado do nosso culto, né? Bater um papo a esse respeito, então, sobre isso que nós vamos falar hoje. Até porque, nesse período agora, temos muitos cultos online, né? O nosso culto está diferente, o pessoal não está sentado nos bancos da igreja, mas estamos sim cultuando ao nosso Deus. Vamos ouvir mais um louvor, então, e aí nós introduzimos a nossa primeira parte do estudo bíblico. Por favor, família Mormelo, mais um louvor. Vamos sim, a gente vai cantar um, eu não sei se todo mundo conhece, O Nome é o Teu Povo, 108. A gente tem um caderno que a gente usa lá na comunidade, na Céu Paz. E se conhecerem, cantem junto aí de casa. Vamos louvar. Ai, mamãe. Tá bom. Mas agora só isso. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo e digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és grande, Senhor.
Todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É isso aí, espero que vocês tenham louvado daí também. Certo, muito obrigado. Nós vamos falar exatamente sobre esse corpo, né? O corpo de Cristo, o povo de Cristo, reunido em culto para louvar a Ele. Aí você pode dar um corte. Daqui a pouco vocês voltam aí para louvar mais, tá? Vamos falar sobre culto. Então, primeira questão, perdão, é definirmos o que é culto. E uma definição básica, importantíssima, fala sobre o culto como uma comunhão pessoal entre o indivíduo, entre a pessoa e Deus. Isso é algo bastante básico, isso a gente precisa ter em mente. É uma relação, eu e o meu Deus, isso é culto. Claro que a gente vai falar um pouco de coisas mais específicas depois, mas é isso que envolve em qualquer lugar, em qualquer momento, quando eu estou em comunhão pessoal com meu Deus, é culto. Existe duas partes no culto, depois nós vamos falar sobre essas partes, mas o culto é uma resposta do ser humano a Deus, é o ser humano que vai lá prestar culto a Deus, vai render seus louvores a Deus, vai dirigir a Ele toda a sua vida, né, oferecer a Ele a sua vida, mas também no culto é Deus servindo ao seu povo. Né? Nós vamos ver essas duas partes e a diferença dessas duas partes mais adiante no nosso estudo. Como é que nós prestamos culto a Deus? Existem duas formas. Primeira forma, uma forma individual. Eu presto o meu culto a Deus. Quando eu sinto uma necessidade de me achegar a Ele em oração, em adoração, e isso pode acontecer dentro da igreja, pode acontecer no meu trabalho, no caminho para o trabalho, em casa. Qualquer momento em que eu sinto esse desejo de orar, de louvar, de estar em comunhão com Deus, eu presto esse meu culto individual, esse meu culto particular a Deus. E existe o culto coletivo, o culto corporativo, quando o corpo de Cristo se reúne, quando a igreja se reúne para juntos louvarem a Deus, para juntos prestarem o seu corpo a Deus e também receberem de Deus as bênçãos que Ele nos oferece. É o corpo de Cristo, a igreja, que está reunida e presta a Ele louvores. Existem alguns propósitos dentro do culto cristão. Vamos falar um pouco mais agora voltado ao culto corporativo. Vamos pensar quando nós nos reunimos como igreja. Quais são os objetivos que nós temos, os propósitos do nosso culto? Um dos propósitos é a afirmação. É através do nosso culto, o corpo de Cristo reunido, dá testemunho público da nossa fé. Estamos afirmando a nossa fé neste mundo onde Deus nos colocou para viver. Um segundo propósito é a conservação. Nós perseveramos e preservamos a nossa fé. Aí no culto nós recebemos os meios da graça. É nos oferecido, e aí a obra divina vindo ao nosso encontro, a palavra de Deus, os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, ali Cristo vem a nós, na sua palavra e nos sacramentos, o Espírito Santo nos preserva e nos fortalece nesta fé. E esta fé, obviamente, é o que nos une como cristãos. Não só na comunidade local, mas ao redor de todo mundo, todos os que estão nessa fé e perseveram, estão preservados nessa fé, fazem parte da Santa Igreja Cristã. Então, conservação. Terceiro propósito, edificação. Nós
entramos em comunhão com os mistérios de Deus, com o mistério do seu grande amor por toda a humanidade. Nós somos edificados na fé. Nós temos a fé criada, fortalecida, isso é conservação, mas ela também é edificada. Nós crescemos no conhecimento dessa palavra, no conhecimento do amor em nosso favor, e assim nós somos edificados. E por último, não menos importante, ao propósito da adoração e do louvor. Agora nós vamos ao encontro do nosso Deus, levando a nossa honra, a nossa glória dada a Deus, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele sempre foi e continuará sendo, o nosso Pai de amor, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem feito por cada um de nós e por aquilo que Ele fará por cada um de nós. Então nós temos o nosso culto individual, o culto corporativo, o culto coletivo da comunidade, e ali nós damos testemunho da nossa fé. Ali nós temos a nossa fé fortalecida e conservada, nós temos essa fé edificada, nós também adoramos e louvamos ao nosso Deus. Onde é que nós prestamos culto a Deus? Existe um local específico, um momento específico? Não existe lugar e nem tempo determinado para o culto. Nós falamos do culto individual, esse culto ele acontece em qualquer momento, em qualquer local, quando eu entro em comunhão com meu Deus, quando eu louvo a Deus, quando eu levo a Ele as minhas orações. Ali há culto, em todos os momentos. Porém, a igreja, ela organiza e busca ter um local próprio para o culto corporativo. Por isso nós construímos capelas, nós construímos templos, para que ali o corpo de Cristo possa ter um local confortável, um local preparado para que nós possamos, de uma forma melhor, né, louvar ao nosso Deus e render a Ele os nossos cultos. Tudo o que envolve o templo tem o objetivo de ajudar nesse sentido, ajudar o nosso serviço a Deus, a nossa adoração, o nosso louvor a Ele. É claro que isso facilita também quando nós temos um local próprio, para que todo o ambiente ele possa ser preparado, a atmosfera, para que o culto possa ser realizado da melhor forma possível. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre as questões do culto, né, as questões visíveis ali, que tem esse objetivo, preparar o ambiente para que nós possamos, de uma forma mais concentrada, mais dirigida, louvarmos ao nosso Deus. Então, o culto pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento, desde que o indivíduo queira entrar em comunhão com o seu Deus, louvando a Ele, orando a Ele, mas quando se trata do corpo de Cristo, do culto corporativo, é importante nós termos um local apropriado para isso, um local preparado para isso, um local onde tudo ajuda e tudo possa colaborar para que tenhamos um culto agradável e para que possamos estar mais concentrados no nosso culto a Deus. Dentro do culto, existe aquilo que nós chamamos de liturgia. Liturgia é uma ordem estabelecida que nós seguimos dentro do nosso culto público, dentro do nosso culto corporativo. Para que isso, pastor? Nós precisamos ter uma liturgia? É importante sim, para que também o nosso culto a Deus seja feito de forma ordenada, de forma decente, para que não seja algo bagunçado, né? Existe uma ordem, existe um ritual, e ele faz todo sentido, né? Nós logo vamos falar a esse respeito, o sentido de toda a liturgia, né? Desde o seu início até o final, existe uma questão didática também com relação ao nosso serviço ao nosso Deus. Essa liturgia, ela pode ser muito elaborada, né? Nós temos como tradição na Igreja Luterana também fazer liturgias cantadas, né? Existe a liturgia, a Ordem do Culto Principal 2, que é a mais conhecida. Existe também a Ordem do Culto Principal 1, um pouco menos conhecida, mas também muito bonita. Existem que alguns anos atrás, uns bons anos atrás, se tornou uma expressão conhecida, uma liturgia alternativa,
e tem sido muito usado, né? Não se muda a ordem e o conteúdo, mas apenas a forma da apresentação da liturgia. E ela é, então, uma sequência de fatos, uma sequência lógica que serve para o nosso culto ao nosso Deus. E aí vem uma parte que eu quero falar agora, que é bastante interessante, porque eu, logo que me formei pastor, fui trabalhar no interior do Rio Grande do Sul, ainda bastante novo, solteiro, e tinha contato com muitos jovens, né, da cidade bem pequena, lá em Marcelino Ramos, cidade pequena, né, todo mundo se conhecia. E eu conversando com os jovens lá, não da nossa igreja, muitos falavam assim, pastor, eu não gosto de ir na missa porque é um senta-levanta, e a gente não entende. Eu ficava pensando assim, poxa, né, a hora que eles forem assistir o culto também é um senta-levanta, né? Mas por que um senta-levanta? É importante nós entendermos também o que é que se faz de pé, o que é que se faz sentado, o que é que se faz ajoelhado. Quando nós estamos de pé no culto, significa que nós estamos glorificando ao nosso Deus. Quando nós estamos sentados, nós estamos recebendo instrução da palavra do nosso Deus. E uma terceira posição que nós luteranos pouco usamos, que é a posição ajoelhados, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós oramos. Por quê? Porque a posição de joelhos, ela significa um ato de humildade. Na Igreja Católica é muito comum, no momento da confissão, da penitência, as pessoas se ajoelharem. Se nós pegarmos a nossa liturgia, a ordem do culto principal 2, nós vamos ver nas rubricas que ali é indicado, na hora da confissão, que nós podemos nos ajoelhar também. Mas não sei porquê, talvez por acharmos que isso é muito católico, a gente não deve fazer, mas é uma posição que demonstra humildade e é algo muito interessante que, de repente, a gente poderia retomar também. O conteúdo. Existem duas partes no culto. E aí vem aquilo que eu falei antes, né? Nós falamos sobre a parte que nós prestamos culto ao nosso Deus, quando nós louvamos a Deus, nós oramos a Ele, e quando Deus também vem ao nosso encontro e nos oferece as suas bênçãos. Existe a primeira parte, então, chamada de parte sacrificial. Esta é a nossa parte no culto. É quando nós nos colocamos diante de Deus, nós nos achegamos ao nosso Deus, porque nós amamos este nosso Deus. E nós oramos a Ele, nós cantamos hinos a Ele, nós oferecemos as nossas ofertas ao nosso Deus. A parte sacrificial é aquilo que nós oferecemos a Deus. E geralmente nessas partes, vocês vão ver o pastor de costas para a comunidade, de frente para o altar. Lembrando que o altar, já desde o Antigo Testamento, sempre representou a presença de Deus no meio do seu povo. Então, o pastor, ele está de costas para a comunidade, porque nesse momento ele, como representante da comunidade, leva a Deus essa parte sacrificial, né? Fazendo orações, em momentos de louvor também, quando nós oferecemos o nosso culto a Deus. Existe a parte sacramental. Aí a parte do serviço de Deus a nós. É Deus vindo a nós. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos ensina. E como Ele faz isso? Ele faz através da sua palavra, Ele faz através do momento de confissão e absolvição, o anúncio do perdão no culto, através dos sacramentos que nos são oferecidos, através da bênção. E nesses momentos, vocês vão reparar que o pastor está sempre de costas para o altar e de frente para a comunidade. Neste momento, o pastor está fazendo o papel de trazer as bênçãos de Deus para o seu povo. Então, nessa parte sacramental, é o pastor falando em nome de Deus à comunidade. Na parte sacrificial, é o pastor falando em nome da comunidade, levando as suas orações e louvores a Deus. Existe uma outra postura chamada basilicana. É um termo bastante pouco comum para nós. E, geralmente, o que acontece? Fica o pastor atrás do altar
e aí ele está, ao mesmo tempo, voltado para a comunidade e para o altar, que representa a presença de Deus. É menos comum entre nós luteranos, né? Entre os católicos, isso é muito comum, é muito mais usado. Aqui na comunidade São Marcos, eu uso essa postura no momento da Santa Ceia, da consagração dos elementos, até para que as pessoas também possam enxergar o que está acontecendo ali. Mas entre nós luteranos não é muito comum essa postura chamada basilicana, né? Nós usamos a postura, então, a sacrificial, o pastor voltado para o altar, levando os louvores e orações da comunidade, e a postura sacramental, quando o pastor está de costas para o altar, de frente para a comunidade, levando a comunidade a palavra de Deus e os sacramentos. Muito bem. Fala um pouco sobre a ordem de culto, né? Como eu já falei antes, por que nós temos uma liturgia? Para que haja ordem e decência no culto de Deus. Então, para nós luteranos, pensem aí, vão lembrando dos cultos, traz à sua memória essa sequência. Geralmente iniciamos com um hino de louvor ou, às vezes, um hino de invocação, e aí nós temos a invocação, o momento em que nós invocamos a presença do nosso Deus triuno para estar em nosso meio naquele momento, e aí temos essa primeira parte de preparação para o ofício da palavra. Então, a exortação e a locução confessional, confissão e absolvição. Tudo isso gira em torno, então, do nos preparar de forma digna para receber a palavra de Deus em nossos corações. Nós confessamos os pecados a Deus e ouvimos do seu ministro o perdão que ele nos oferece. E aí nós temos o introito, ou a introdução, que nós iniciamos com o Salmo. É interessante lembrar, porque até a época de Lutero, quando ele faz essa reformulação na liturgia, toda essa primeira parte, o sacerdote realizava dentro da sacristia. O povo não participava dessa primeira parte do culto. Por isso que o Salmo se chamava introito. O culto, ou a missa lá, na nave da igreja, junto com a comunidade, era a partir do Salmo. Então, por isso nós chamamos de introito. E aí temos o louvor ao Deus triuno, Glória Patri, né? O Kyrie, né? Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, o canto do Glória in excelsis, né? Louvor a Deus nas maiores alturas, na saudação, oração, e aí introduzimos o ofício da palavra. Temos as leituras bíblicas do Antigo Testamento, a leitura bíblica da epístola, né, sempre uma carta, e a leitura do Santo Evangelho. Essas três leituras para cada culto. Nós temos a nossa confissão de fé, geralmente usamos o credo apostólico, em alguns momentos específicos usamos também o credo niceno, e geralmente o credo atanasiano, quem não conhece, pergunte lá para o seu pastor, que é um credo bastante comprido, e geralmente é usado no dia da Santíssima Trindade, né? Porque esse credo ele vem exatamente para confirmar e reafirmar a nossa fé no Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa, iguais em poder, glória e majestade. Temos um hino também, e ainda dentro do ofício da palavra, temos o sermão ou a mensagem, né, a homilia dirigida pelo pastor, o nosso ofertório, temos o nosso momento também de levar as nossas ofertas ao nosso Deus, as ofertas também que ele nos dá materialmente. Aí entramos na oração geral, né, quando o pastor, em nome da comunidade, dirige a Deus as suas orações, colocando seus pedidos, seus louvores. E aí entramos agora no ofício da Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia. Existe uma liturgia, né, bastante elaborada, muitas vezes ela é um pouco resumida nos cultos, né, mas faz parte da liturgia da Santa Ceia. O prefácio, a oração do Pai Nosso, as palavras da instituição, Pax Domini, o Agnus Dei, o cântico, né, ao Cordeiro Divino, a distribuição. Depois da distribuição da Santa Ceia, temos o Nunc Dimittis, o agora
despede em paz o teu servo, ação de graças, né, louvor a Deus pelas bênçãos dadas na Santa Ceia, e o bendigamos. E aí terminamos com a bênção e encerramos o culto. Então, há toda uma sequência lógica, né? Nós invocamos a presença de Deus, nós confessamos os nossos pecados, recebemos este perdão, recebemos a palavra em nossos corações, e depois nós recebemos também a Santa Ceia, esse sacramento tão importante, e terminamos louvando a Deus por todas as bênçãos que Ele nos deu no culto e buscando a sua bênção também para o nosso dia a dia. Só para encerrar essa primeira parte, pessoal de Pinhais, já vão se preparando para tocar mais 2 louvores para a gente. Existem partes variáveis do culto e existem partes fixas do culto, né? O que é que varia no culto? O introito sempre vai variar, né? O salmo do dia sempre vai variar. As orações, né? Cada novo culto, né? Nós temos uma oração diferente. As leituras, leitura do Antigo Testamento, a leitura da Epístola, leitura do Evangelho, também sempre são alteradas. Cada domingo isso é diferente. O credo, a confissão de fé, o nosso louvor ao Deus triuno no Glória Patri, e outros cantos litúrgicos, esses são os mesmos, né? São fixos. O que muda geralmente são as orações e as leituras bíblicas e, obviamente, os louvores também, né? Mudam a cada culto. Pessoal de Pinhais, está pronto aí? Estão prontos para louvarem aí, nos dirigirem a Deus em louvor? Mais 2 louvores, por favor. Vamos lá, então. O primeiro que a gente vai cantar é o Nós Cantaremos de Cristo? Isso. Então, vamos lá. Nós cantaremos de Cristo, glórias vamos dar ao Senhor. Nós cantaremos de Cristo, uma canção que fala de amor. Juntos cantaremos que o Senhor veio ao mundo e nos salvou. Nós cantaremos de Cristo, desse amor que nos libertou. Nós cantaremos de Cristo, glórias vamos dar ao Senhor. Nós cantaremos de Cristo, uma canção que fala de amor. Juntos cantaremos que o Senhor veio ao mundo e nos salvou. Nós cantaremos de Cristo, desse amor que nos libertou. O próximo que a gente vai cantar é o Quero Cantar Uma Linda Canção. E a ideia é que vocês cantem aí de casa com a gente. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Rei, amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade.
É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Se o pastor me permitir, Diga. ouvindo o pastor falar sobre o culto em si, deu mais saudade, tá? Que bom. Estamos todos, né, com muita saudade. Com certeza. Uhum. Vamos passar, então, para algumas, não são curiosidades, mas algumas coisas que, às vezes, a gente não se dá conta. A gente chega, entra lá no culto, né, e tem lá aqueles móveis todos lá dentro da igreja, além dos bancos, né, altar, púlpito, ambão de leitura, pia batismal, enfim. Um outro momento a gente pode falar sobre esses elementos também, mas uma coisa que às vezes chama a atenção das pessoas, tomara que chame a atenção, né, é que tem uns panos lá, né? Aí uma época tem um pano verde, aí outro dia você vem tem um pano vermelho, outro dia tá branco, azul. O que significam essas cores? Por que mudam as cores? Primeiro eu vou falar sobre o significado das cores e depois falar sobre o porquê e quando mudam as cores, né? Primeiro, quando nós temos a cor branca. O que é a cor branca? Ela significa perfeição, significa glória, a santidade e a alegria. O branco é usado nos dias de grande alegria, grandes festas da cristandade. Agora, por exemplo, né, se nós tivéssemos os nossos cultos presenciais, vocês iam encontrar a cor branca agora nos paramentos na igreja. Dia da Páscoa, né, a cor branca lembra a santidade de Cristo, e nesse período, até Pentecostes, nós temos a cor branca. O vermelho é a cor do fogo, simboliza o fervor, o zelo, a luta, a vitória e o triunfo. Ele é usado nos dias que marcam os grandes eventos da igreja ou que relembram a vida dos apóstolos e mártires. Dias de festa na igreja, dia de Pentecostes, o dia do aniversário da comunidade, confirmação, esses grandes festas da igreja, nós usamos o vermelho. A cor verde. Cor verde significa vida e crescimento. É usado na maior parte do ano, nesse período que vai da Epifania, ou melhor, no período pós-Pentecostes, né? Na época da Epifania, né, ali entre o Natal e a Páscoa, existe esse período da cor verde também, quando nós lembramos a manifestação de Cristo aos povos gentios, né? A nós também, e o tempo pós-Pentecostes, aqueles 20 e tantos domingos pós-Pentecostes, nós usamos a cor verde, que simboliza a vida e o crescimento da igreja. Violeta ou roxo é a cor de preparação e penitência. São usados na época do Advento e principalmente na Quaresma. No Advento nós vamos usar o azul, geralmente se usa o azul, né? Pode ser usado o roxo também, mas geralmente se usa o azul, que é então essa cor opcional para o Advento, que simboliza o céu e a esperança cristã. Lembrando que o Advento é o tempo que nós nos preparamos para receber Jesus, não só lembrando do primeiro Natal, mas da sua segunda vinda. O preto. Preto, obviamente, simboliza luto, trevas, e é usado só na Sexta-feira da Paixão. Só na Sexta-feira Santa, então, que nós usamos os paramentos pretos na igreja, que nós lembramos a morte do nosso Senhor Jesus. O dourado é uma opção para também os cultos de Páscoa, simboliza a coroação, né? Coroação de Jesus como o nosso rei. E ainda o escarlate é uma cor opcional para a Semana Santa, que nos lembra o sangue de Cristo derramado. Quando é que se usa, né? Eu falei de períodos de festas, e aí é importante nós falarmos sobre o ano eclesiástico, o ano da igreja.
O ano da igreja, ele não segue exatamente o nosso calendário civil. O ano da igreja inicia no primeiro domingo de Advento, geralmente ali no início de dezembro. Nós temos o primeiro domingo do ano eclesiástico. E junto com ele, inicia-se a parte festiva do ano da igreja. A parte festiva do ano da igreja, ela gira em torno das duas grandes festas nossas, né? O nascimento de Jesus no Natal e a Páscoa, né? A sua ressurreição no domingo da Páscoa. Então, o que compreende o ciclo do Natal? O ciclo do Natal começa com o primeiro domingo de Advento, né? Temos esses 4 domingos até o dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Depois nós temos a circuncisão de Jesus, dia 1º de janeiro. Nós temos a Epifania, lembramos a visita dos 3 reis magos, né? No dia 6 de janeiro, nós lembramos essa visita, a manifestação do amor de Deus, também aquelas pessoas que não faziam parte originalmente do povo de Israel. E aí nós vamos até a transfiguração de Jesus, quando nós iniciamos, ou melhor, nós vamos até a quarta-feira de cinzas, e aí entramos no ciclo da Páscoa, né? Nós temos a transfiguração de Jesus, depois todo o ciclo da Páscoa, dos 40 dias ali de preparação, né, da quaresma. A Páscoa é interessante porque, como é que a gente... Pastor, por que a Páscoa sempre cai num dia diferente todo ano, né? Como é que nós calculamos a Páscoa? As pessoas que gostam aí, tem aqueles calendários lá com as luas, as fases da lua, calcule o seguinte, o primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois de 21 de março. Entenderam? Pega o 21 de março, né? O primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do dia 21 de março, é a Páscoa. Por isso não há data fixa. Então, a Páscoa nunca pode ser antes do dia 22 de março, obviamente, e nunca será depois do dia 25 de abril. Então, aí nós temos Quaresma, né? Toda Semana Santa, Domingo de Ramos, Semana da Paixão, e vai até a ascensão de Jesus, a sua subida ao céu. E aí nós temos a festa do Pentecostes, que inaugura a parte não festiva da igreja. A parte não festiva do ano da igreja, né? Essa época em que nós usamos o verde, né? O crescimento da igreja, o tempo do trabalho da igreja, de levar a palavra de Deus adiante. Essa divisão tem muito a ver também com a origem da nossa ordem litúrgica e dessa formatação do ano da igreja, porque isso foi feito lá na Europa. E esse período não festivo da igreja coincide com a época mais quente do ano, quando, né, lá na Idade Média, lá, principalmente as pessoas trabalhavam muito na agricultura, era o tempo das pessoas trabalharem a terra, trabalharem o campo, né, e por isso era também uma época não festiva da igreja, né. Ia-se na igreja, obviamente, final de semana, fazer os cultos, mas era essa época de muito trabalho. E a época festiva, então, entre o Advento e o Pentecostes, era a época do inverno na Europa, quando o trabalho no campo ficava bastante limitado, então também se aproveitava para estar mais na igreja, celebrando mais as festas da cristandade. Poderíamos falar aqui mais também, quem sabe em outro momento a gente fala sobre a questão o porquê dos paramentos, né? Por que o pastor usa uma veste diferente? Por que aqueles panos coloridos? Falamos um pouco, mas o que eles estão fazendo ali? O altar, por que o púlpito, por que as velas, né? Tudo isso tem uma simbologia, tudo isso tem um porquê. E antes de mais nada, a gente precisa sempre lembrar assim, aquilo, ou todos os elementos que estão no culto, devem servir para nos direcionar na nossa comunhão com Deus e nos ensinar cada vez mais sobre o amor de Deus por nós. Quando nós valorizamos mais aqueles elementos do que o próprio culto a Deus, aí nós temos algum problema. Quando nós temos um problema muito grande,
que a pessoa responsável por trocar os paramentos, mudar a cor, acabou por algum motivo não fazendo, esqueceu, não pôde ir, e aí nós temos um problema instalado na comunidade, porque o culto foi realizado com o paramento da cor que não era, aí a gente está dando um valor maior do que se deve dar a essas questões que envolvem o culto. Então, tudo ali deve servir para nos direcionar, para aprendermos melhor sobre o amor de Deus e também ajudarmos no nosso culto ao nosso Deus. O que passar disso aí, nós estamos atribuindo um valor muito maior do que se deve. Muito bem, culto a Deus. Lembremos sempre, e eu gosto de lembrar disso, quando Lutero diz, você vai procurar a igreja, quando você procura a igreja, onde é que você vai procurar? O que é que você vai procurar? Aí Lutero diz, não procure uma construção de tijolo, pedra, madeira. Busque o local onde o povo de Deus está reunido em torno da sua palavra e dos sacramentos. Isso é igreja. O culto lá na nossa comunidade, seja ela um templo grande ou pequeno, é o momento em que nós, como povo de Deus, nos reunimos em torno da sua palavra e dos sacramentos. Não importa se a gente tem muita tecnologia dentro do culto, não importa se nosso templo é bonito, é feio, é grande ou pequeno, o que importa é nós estarmos ali, como povo de Deus, buscarmos a comunhão com o nosso Deus, comunhão com os nossos irmãos, e recebermos da palavra de Deus e dos sacramentos as bênçãos que Ele tem a nos oferecer. Se neste momento nós não podemos estar reunidos em um local físico, nós não deixamos de ser igreja e nem deixamos de prestar culto a Deus. Nós estamos reunidos através dessa maravilhosa tecnologia que nós temos recebido a palavra do nosso Deus, nós temos entrado em comunhão com os nossos irmãos, prestando o nosso culto a Deus e recebendo as bênçãos que Ele tem para nos dar. Graças a Deus por isso, e que o nosso desejo, como a Adriele falou há pouco, é estarmos o quanto antes juntos novamente, podermos abraçar os nossos irmãos e irmãs na fé, e esse é o nosso pedido, e esse é o nosso desejo. Gente, era mais ou menos isso, né, que eu gostaria de trazer nessa noite, esse nosso bate-papo sobre o nosso culto cristão, e agora eu quero, então, convidar os nossos irmãos lá de Pinhais para que dividam a tela com a gente. Antes de vocês cantarem, eu quero agradecer novamente, e eu gostaria que vocês falassem um pouco como o que está sendo feito aí na comunidade Paz de Pinhais, né? Vocês falaram desse projeto que vocês têm, desse louvor em família também, vocês têm transmitido isso, já vi, né, devoções aí dos membros da comunidade transmitidas também. Falem, repartam essa experiência com a gente nesse momento tão diferente que a gente está vivendo. Então, primeiro eu vou explicar que eu vou ter que fazer libras aqui, porque só eu estou ouvindo, libras para eles responderem também. O pastor perguntou como é que está sendo esse momento lá para a gente, o que a gente está fazendo. Então, pastor, tem sido um grande desafio, acho que para todo mundo, né? E de aprendizado também, porque o lidar com as tecnologias, a gente conhece um pouco, mas aí a gente vai fuçando e vai vendo quanto é vasto isso e quanta coisinha tem para a gente aprender. E a questão do desafio, acho que o desafio tanto como cristão, para a gente continuar firme, mesmo não estando fisicamente na casa de Deus, né? A gente se manter firme é um desafio. E se manter também no propósito de levar a palavra, né? Porque às vezes a gente só coloca nas costas do pastor, e até a Kelly comentou aqui agora, né, que Jesus não falou pastor ide por toda a nação e falando de Jesus, né? Ele deu isso para todos nós. E agora mais do que nunca a gente vê que se a gente deixar só o pastor, a gente está sendo muito sacana. Porque sozinho é muito difícil. Então, agora mais do que nunca que a gente tem que se unir como comunidade e todo mundo manter
esse desafio de levar a palavra para todos, né? Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar, a falar. Eu achei legal a quantidade de gente que está sendo atingida com essas lives fora da igreja. Até a gente vê bastante tiração de sarro falando, né, da quantidade de lives quando você abre o Facebook ou Instagram, redes sociais, enfim. Mas essa é uma forma da gente, além de estar mais próximo da comunidade, a gente alcançar pessoas que a gente nem pensava em alcançar, né? E sem contar também as atividades que a gente nem pensava em fazer. E a gente começa a fazer porque tem que fazer alguma coisa, e daí a gente vai procurando formas de alcançar as pessoas. E acaba surgindo coisas que, como a gente aqui faz a Família Céu Paz Louva, que é toda quinta e domingo, que é um momento em que cada família se reúne, como a gente está fazendo aqui, louva, e a gente faz a transmissão para que as pessoas também louvem da casa delas. E isso era uma atividade que a gente não pensaria em fazer se não tivesse acontecendo tudo que está acontecendo. E também é uma atividade que está tendo uma repercussão muito bacana, está tendo um resultado muito bacana, que a gente está, além das pessoas, que a gente está alcançando as pessoas, fazer esse momento é muito gostoso, muito gratificante também. Acho que é isso. É legal, é um baita incentivo, né? Às vezes, como diz o ditado, a situação faz o ladrão. Aqui não é o ladrão, mas fortalece o cristão, né? A gente precisa se adaptar e a gente está aprendendo também a testemunhar, né? Quantas vezes a gente está preso no nosso mundo, a gente esquece de falar, e agora é um belo testemunho da nossa fé, seja de uma forma bastante simples, assim, louvando em casa. Isso é bonito, né? E o quanto Deus tem usado esse momento para que a sua palavra atinja muitas pessoas. Já quero agradecer de novo e deixar um grande abraço aí para a família Mormello toda, né? É uma família muito querida por nós, não só irmãos na fé, mas trabalhamos juntos no Incalu. A gente estava falando antes lá, quando um dia voltarmos a ter Incalu de novo, né? Diz que lá a gente aprende a fazer filho bonito, né, pessoal? A gente estava comentando isso antes aqui, fora do ar, mas é uma grande alegria ter vocês aí com a gente, né? A gente, e poder compartilhar esse momento, né? E fica aí o incentivo para que a gente continue fazendo esse tipo de interação aí, não só nesse período agora. Vamos ver se quando retornarmos à normalidade, que a gente não perca esses momentos. Antes de passar, então, a bola para vocês, para mais louvor e assim encerrarmos, nós vamos fazer uma oração. Amado e eterno Pai Celestial, é tão bom podermos ter um Pai que habita os céus, um Pai todo-poderoso, um Pai de amor, que ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de podermos estar em contato, em comunhão, através do nosso culto, um Pai que nos fala na sua palavra, um Pai que vem e nos abençoa no batismo e na Santa Ceia. Obrigado, Senhor, porque nós temos esta ligação direta contigo. Obrigado porque em teu Filho Jesus Cristo tu restabelecestes essa nossa relação. Obrigado pelos nossos irmãos na fé. Obrigado pelos nossos irmãos da comunidade Paz de Pinhais, que hoje estão conosco aqui neste momento de estudo bíblico. Abençoa a todos eles, Senhor. Abençoa todos os que estão acompanhando essa transmissão. Que o teu Santo Espírito possa repousar sobre eles também, e os teus santos anjos guardarem a cada um deles nesta noite, e que possamos ter amanhã mais um dia abençoado por ti. Nós oramos, Senhor, a bênção, pedindo que esteja conosco. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Família Mormello, estão por aí ainda? Vamos ouvir mais 2 louvores e assim nós encerramos essa nossa transmissão, desejando uma boa noite a todos e o convite para as pessoas que queiram acompanhar o nosso culto. Amanhã às 19h30 nós teremos a transmissão do nosso culto ao vivo novamente.
Boa noite para vocês e ouvimos mais, então, 2 louvores. Obrigada, a gente que agradece o convite. É uma alegria muito grande estarmos aqui. O abraço será entregue para todos. E nós também vamos ter atividade no domingo. Amanhã nós temos às 18 horas para as mães. Todas as mães estão mais que convidadas. E no domingo também temos culto às 9h30. E esse momento de louvor que a gente está tendo, até vou estender o convite, se alguma família da São Marcos quiser fazer também, está mais que convidada. Pode entrar em contato conosco e a gente explica certinho como que a gente faz. É sempre nos domingos e nas quintas. Então, estão mais que convidados. Beleza, obrigado. Então, vamos cantar Eu Entrego a Jesus. E vamos entregar a Jesus também nosso louvor. Ok. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais o seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a negra noite. E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a negra noite. E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. A próxima que a gente vai cantar é bem conhecida pela juventude, pelos que já foram jovens, pelos que ainda vão ser jovens. E a gente sempre brinca não, né? Mas a gente sempre faz os gestos dessa música quando a gente faz nosso momento de louvor. Então a gente vai fazer aqui, espero que vocês façam aí também. Então, vamos ter que levantar do sofá. Eu não consigo. Desperta outro que dormes. Eu não consigo. Isso aqui é um velho aqui. Fuja das impurezas, busca o reino de Deus. Fuja do mundo das trevas, anda nos filhos da luz. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, e
iluminará. Louvando o Senhor, vá lá, louvando a Jesus. De coração, diga ao seu irmão. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, que Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, que Cristo te iluminará. O canto sempre que é bom, porque o fruto da luz consiste em toda a verdade e justiça, em toda a verdade. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, que Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te, levanta-te, que Cristo te iluminará. É isso aí. Obrigada, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Uma abençoada noite para todos.